e depois eu vou colocar o meu ponto, minha reflexão sobre essa questão de intolerância religiosa que foi levantada a questão. Tá certo? Então vamos lá, gente. O ponto aqui é o seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês a narrativa dos fatos, certo? Então, vamos lá. Paulo César da Silva, que é o caminhoneiro, que é esse suspeito aí, ó, era vizinho do Claudecir Costa Lima, de 52 anos, que está lá na foto, lá junto com o filho dele. E sua família havia aproximadamente 5 anos. Então eles eram vizinhos aproximadamente 5 anos. De acordo com as testemunhas e relatos da família de Claudecir, havia conflitos antigos envolvendo barulho, comportamento violento e, sobretudo, a vaga onde Claudecir estacionava o carro próximo à entrada da chácara de Paulo. Certo? Então, aqui eu vou colocar um ponto da minha reflexão, tá? Das minhas experiências que eu tive na congregação cristã no Brasil. O povo da CCB parece que, isso aqui é uma crítica no geral, tá? Parece que a grande maioria do povo não sabe estacionar o carro. Vocês podem observar nas igrejas que o irmão lá, o ancião, ele tem que constantemente pedir para tirar o carro aonde tem guia rebaixada, aonde é a porta do vizinho. Tá certo? Então, tem que parar o culto ali, tem que ler. Então, vocês podem observar que um dos pontos aqui, que existia um conflito entre essas pessoas, era por conta do carro desse irmão que o vizinho não queria ali que estacionasse ali naquele determinado local. Então, era um dos conflitos. Certo? Então, eu estou colocando aqui para vocês o meu ponto de vista, minhas experiências da congregação. E eu falo também que muitas das vezes, quando tem movimento de oração, por exemplo, aí junta aquele comboio de carro e muitas das vezes fecha a rua da pessoa com aquele comboio de carro só de profeta, de pessoal de oração e tudo. Quando tem reunião de mocidade, quando tem, por exemplo, ensaios, quando tem busca dos dons, nossa, mas é a mesma coisa que dizer pro crente da congregação, coloca ali na onde tem guia rebaixada, pode colocar ali, entendeu? Eles muitas vezes não querem nem pagar um estacionamento ali nas redondezas, não, eles querem simplesmente colocar, sabe, ali de frente com a igreja, onde eles acham que tem mais segurança, mais próximo da igreja, e aí eles acabam colocando até onde tem guia rebaixada. Tá? E aí gera esse problema onde o ancião tem que, muitas vezes, ali parar o culto. Vocês concordam com isso, gente? Isso já aconteceu nas igrejas de vocês? Pode colocar nos comentários aí. Pode colocar, por gentileza, nos comentários. Pelo menos aqui, na minha antiga comum, era todo culto, inclusive era o mesmo vizinho. Inclusive eram as mesmas pessoas. Era o mesmo vizinho reclamando e eram as mesmas pessoas que constantemente causavam os mesmos problemas. Mas também tinha muitas pessoas que vinham de fora e não conheciam, mas não conheciam os vizinhos. Porém, colocava na porta da casa das pessoas em guia rebaixada. Parece que não conhece como que as leis do trânsito, não conhece como que funciona, como estacionar um carro, né? Mas coloca aí nos comentários. Na igreja, na comum de vocês não acontece isso, então um dos conflitos, segundo o que foi falado no testemunho, é que um dos conflitos aí possivelmente era a questão de estacionamento de carro, tá? Aqui, ó, tá aqui, ó. Então, vamos lá. De acordo com testemunhas e relatos da família de Claudecir, havia conflitos antigos envolvendo barulho, comportamento violento, que no caso o comportamento violento era do vizinho lá, desse suspeito aí. Sobretudo, a vaga onde Claudecir, que é o rapaz que infelizmente teve a vida ceifada, estacionava o carro próximo à entrada da chácara de Paulo. Entendeu? Então, houve o conflito aí, certo? E eu já cheguei, quando eu estava na congregação, não estou falando que é esse caso aqui, mas eu já cheguei a pegar casos quando eu estava na congregação que o cara simplesmente
queixo duro, falava, não vou tirar meu carro não, já era. Entendeu? Deus guarde. Então vamos lá. Durante esse período, surgiram diversos episódios graves envolvendo Paulo, certo? Que é o rapaz aí, o suspeito aí que entrou encapuçado aí na delegacia. Então, durante esse período surgiram diversos episódios graves envolvendo Paulo. Ou seja, ele teria ceifado a vida do cachorro da família, dessa família da congregação aí, ó. Porque o animal, o cachorro, atacou a galinha do Paulo, né? Então era considerado uma pessoa, esse Paulo aí, ó, era considerado uma pessoa agressiva e que ameaçava ceifar a vida das pessoas, segundo vizinhos. Então, ele tinha antecedentes criminais, esse vizinho, tá? E outro detalhe, tá, gente? Segundo o relato desse Paulo aí, esse Paulo ele é evangélico, tá? Segundo o relato do Paulo, daqui a pouco eu vou colocar aqui, ó. Segundo o relato, esse Paulo aí, ele é evangélico. E aí nós temos um grande problema na narrativa que as pessoas estão colocando na internet. A intolerância religiosa, mas segundo o que o Paulo falou na delegacia, que ele também é evangélico. Ou seja, cristão, tá? Então vamos lá. Então, o Paulo, ele tinha antecedentes criminais? Ele tinha um vasto currículo, tá? Então, tinha um processo em 2013 por furtar um carro, logo após tê-lo vendido. Então, o caso não avançou porque ele fugiu das notificações. Em 2024, um boletim Maria da Penha, registrado por sua então esposa, que o acusou de quebrar portas, telas e janelas da casa durante um ataque de fúria. Ela o expulsou de casa e ambos se separaram. Tá certo? Então tá aí o currículo do evangélico aí, ó. Desse encapuçado aí, ó. Que a gente, infelizmente, tem que chamar de suspeito, né? Que ceifou a vida do irmão, dos dois irmãos, né? Então, testemunhas afirmam que a família de Claudeci, que é o irmão, tinha medo de Paulo e não o contrário. Então, dias antes do CRI, aí nós temos o que aconteceu antes. O delegado relata que Paulo alimentou, ao longo dos anos, um ódio acumulado em relação a Claudeci. 5 anos, tá, gente? Ele se irritava constantemente com o carro da família estacionado perto da sua chácara. E a esposa de Paulo, atual e não a ex, teria dito à polícia que ele planejou a execução e que os tirou a vida porque não gostava deles por serem crentes. Tá? Então, foi um dos detalhes. Só que Paulo, ele falou ao contrário. E eu vou mostrar para vocês o que Paulo falou. Tá? Então, vamos lá. No dia da cena, o que aconteceu no dia? Lá no dia 6 de dezembro, lá, tá, gente? Então, lá na chegada. As câmeras de segurança mostram Paulo chegando à casa das vítimas com o seu caminhão. Ele estaciona dentro da propriedade, que não é dele, com o veículo ligado. Aí nós temos o ato da preparação. Ele desce calmamente do caminhão, vai até a caçamba e pega uma arma de fogo, rifle calibre 22. Segundo o delegado, ele se posiciona em um ponto de vantagem. É um ponto estratégico que é um ponto de vantagem, indicando premeditação. O ato da execução. Paulo chama Claudeci para fora da casa. Assim que o pai aparece para verificar um barulho, leva o primeiro tiro. O filho, que é o Felipe William Cardoso, de 17 anos, corre até a janela para tentar ajudar o pai. E me parece que ele tenta até pular a janela para ir lá ajudar o pai. E ele também leva um tiro. É atingido e morto. Aí nós temos a fuga. Após o CRI, Paulo foge da cena. Mais tarde, seu caminhão e o rifle suspeito são encontrados no bairro Umbará, em Curitiba. Aí nós temos a tentativa de socorro. Familiares colocam pai e filho em um carro e levam até a UPA. Ambos já chegam sem vida. Então, essa aqui é a narrativa. Rosimari Costa Lima, que é a esposa de Claudeci, a irmã, e mãe de Felipe, a irmã da CCB, e mãe de Felipe,
afirma que, ao perguntar para a esposa de Paulo, ainda no portão, ela perguntou para a esposa, por quê? Ela respondeu, porque ele não gostava de vocês porque são crentes. Presta atenção, essa narrativa aqui, essa frase que foi dita por ela, tá? Foi dita por ela quando ela deu a entrevista. Só que quando chegou a primeira reportagem lá no Balanço Geral, que o Gotino deu a notícia, o que chegou lá, e inclusive o Gotino falou, é que a frase que foi falada é que vocês têm uma família feliz. Foi o que foi falado na primeira notícia. Tá? Então, essa daqui é uma narrativa que ela falou diante das câmeras ali. Então, vamos lá. A chegada da delegacia hoje, dia 9. Então, esse rapaz aí, ó, nós temos que chamar, lamentavelmente, de suspeito, né? Que a lei nos obriga, mas vamos cumprir. Então, esse rapaz, ele se apresenta à polícia, obviamente, depois do flagrante. E com certeza direcionado ali por um advogado, né? Então, a chegada do Paulo se apresenta pela manhã acompanhado do advogado. Chega e sai sem falar com a imprensa. No depoimento, diante do delegado Fábio Machado, ele assume ter ceifado pai e filho. Ele nega motivação por intolerância religiosa. E olha o que ele afirmou aqui, gente. Presta atenção o que esse suspeito, né, que ceifou a vida desses dois irmãos ali, ó, inocentes, né, vamos colocar assim. Olha o que foi que ele falou lá diante do delegado. Eu não sou intolerante, inclusive faço cultos na minha chácara. Ele disse que é evangélico, que é cristão, e ele faz culto lá na chácara dele. Segundo o que ele está colocando, tá? Eu acredito, gente, eu vou colocar minha opinião, eu acredito que isso aqui foi uma indicação, um direcionamento do advogado. Por quê? Porque se cai na ficha dele algo como intolerância hoje é igual a racismo, né? É a mesma coisa, praticamente. Então, o peso para a questão de encarceramento é muito pior. A pena é muito maior, tá certo? Então, tá aí. Ele falou exatamente isso, que fazia cultos na casa dele, né? Na chácara dele, e que ele é um evangélico. Aí ele sustenta que agiu motivado por conflitos antigos. Então ele diz que ele tinha conflitos com o rapaz aí da congregação cristã aí, ó. Esse rapaz aí, ele diz que ele tinha conflitos, né? E ele vai ter que provar quais eram os conflitos e assim por diante. E ele também sustenta que agiu motivado por incômodo com o carro das vítimas na porta da chácara. E ele fala que ele tinha medo de Claudeci, o que contradiz todas as outras testemunhas. O delegado considera o relato de Paulo incompatível com as provas. Aí nós temos as conclusões da Polícia Civil até o momento. Segundo o delegado Fábio Machado, o CRI foi premeditado. A clara caracterização de omis qualificado por motivo fútil, impossibilidade de defesa das vítimas. Paulo aparentou estar arrependido, mas isso não altera o entendimento da polícia sobre a premeditação. Testemunhas afirmam que Paulo era temido e não o contrário. O inquérito tem até 30 dias para ser concluído e será enviado ao Ministério Público. Após o depoimento, olha que como o nosso país é, né, gente? Olha como o nosso país é. Após o depoimento, sabe o que aconteceu? Vocês acham que esse rapaz aqui ele foi para trás das grades? Porque na congregação, o cara cometeu o delito, já tira a liberdade dele na hora, né? Agora, no nosso país, acontece o que acontece na CCB. E na CCB, o adultério e a fornicação é colocado como se fosse um delito, né? Por isso que eles já cortam a liberdade. É como se fosse um cárcere mesmo. Vai pro cárcere, né?
Agora, esse rapaz aqui, ele cometeu um delito mesmo. Ele cometeu um delito mesmo. E o que aconteceu com ele? Olha só o que aconteceu. Paulo foi liberado. Por ter fugido do flagrante, Paulo só pode ser preso se houvesse pedido de prisão preventiva, o que não aconteceu naquele momento. Então, ali, naquele momento, não tinha um pedido de prisão preventiva. O advogado, o delegado não tinha preparado. Seu advogado pediu que não fossem feitas imagens dele. Ele saiu pela porta da frente da delegacia. Essa decisão gerou forte reação pública, tá? Sobretudo pela gravidade do crime e pelo risco potencial às testemunhas. Especialmente Rosimari, que é a irmã, né, que presenciou todo esse ato, né, repugnante, e será peça-chave no julgamento. E aí nós temos algo que a gente precisa questionar, que é o seguinte: esse rapaz, ao meu ver, ele precisa ser preso o mais rápido possível. Por quê? Porque na hora do julgamento, essa senhora, que é a Rosimari, ela precisa estar tranquila, sem nenhuma ameaça externa, para que ela possa colocar ali o seu depoimento, certo? Ela não pode ser coagida. Então já imaginou esse rapaz solto que pode acontecer? Então, meu modo de ver é que eles têm que preservar essa testemunha-chave, que é a filha, a esposa e assim por diante. Então, jornalistas e moradores questionam como um homem com histórico violento e que ceifou pai e filho planejadamente pode estar solto, se Rosimari, agora viúva e mãe devastada, está segura vivendo ao lado do assassino? Ela está vivendo do lado, a chácara ali do lado. A imprensa enfatiza que o delegado pode solicitar a prisão preventiva a qualquer momento, especialmente por risco às testemunhas. Aí nós temos as divergências sobre a motivação religiosa. O que o Paulo diz, o suspeito, né, esse rapaz aí? Não matei por intolerância religiosa. Faço cultos da minha chácara. Não tenho preconceito. Já contradiz as testemunhas e a família. A esposa do suspeito teria dito: ele matou porque não gostava deles, por eles serem crentes. Rosimari afirma que isso foi dito diretamente a ela. A família já sofria hostilidade, incluindo ameaças, violência contra o animal, que é o cachorro, e ódio declarado. Então, essa contradição aí, gente, será avaliada no inquérito e poderá influenciar na tipificação final, já que intolerância religiosa pode agravar significativamente a pena, por ser equiparada ao racismo em certos contextos. A Polícia Civil segue investigando. Paulo César da Silva está em liberdade após prestar depoimento. A sociedade local aguarda o pedido de prisão preventiva e a definição das qualificadoras: motivo fútil, emboscada, impossibilidade de defesa, intolerância religiosa. E que apodreça na cadeia. Tá certo? Que apodreça na cadeia. Um canalha desse tem que apodrecer na cadeia. Isso é fato. Tá certo?